amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Tava com saudade já de estar aqui estudando com você. Bom, hoje é um grande dia porque começamos um passo muito importante aqui do canal, que é o estudo da Revista Espírita. Isso não é pouca coisa não, né? Do que se trata a Revista Espírita? É isso que a gente vai falar um pouco neste bate-papo inicial, antes de iniciarmos o estudo de fato. Porque a Revista Espírita, digamos que foi o laboratório de Kardec durante 11 anos, durante toda, um pouquinho depois do que o começo, né? Mas durante a construção da doutrina espírita como a gente a conhece hoje. Então, o que a gente vai fazer é justamente estudar este caminhar de Kardec, este caminhar dos espíritos, este caminhar na construção da doutrina espírita. E claro, não poderia faltar o nosso Kardec, fazia tempo que eu não apresentava ele para vocês, que essa obra é lindíssima do meu querido amigo Kleber Gomes, presente dele. Então, vai ficar aqui olhando para mim e me acompanhando para ver se eu não falo nenhuma bobagem, tá? Bom, vamos começar entendendo o que foi essa Revista Espírita e aí eu vou para a Wikipedia para que a gente possa dar uma olhada do que se trata. Mas ela começou as edições em janeiro de 1858 e foi até abril de 1869. Digamos, foi, na verdade ela continuou depois disso, como a gente vai ver, mas feita por Kardec, obra de Kardec, sem nenhuma influência externa, foi até abril de 1869, mais ou menos 11 anos, né? Então, Kardec faleceu em 31 de março de 1869 e já estava pronto a edição de abril. Então, é até lá que nós vamos estudar, inclusive na própria revista tem, que a partir de maio, as edições foram feitas pelos continuadores de Kardec, que na verdade a gente tem aí grandes problemas de desvio de conduta, digamos assim, não por todos, mas por alguns, e por isso que não é tão mais divulgado ou famosa, né, a Revista Espírita até os dias de hoje, e sim estes anos que Kardec trabalhou nela. Então vamos sem demora para a nossa Wikipedia. Olha aí, a Revue Spirit, né? Que aqui eu não sei porque está dizendo que é um periódico trimestral, publicado em francês, eu acho que era mensal, mas enfim, fundado por Allan Kardec, né? E que atualmente é a publicação do Conselho Espírita Internacional sediado no Brasil. E aí tem a história, né, que teve a função de divulgação da doutrina espírita e foi lançado por Kardec com os seus próprios recursos, né, com o nome de Revista Espírita, e tinha um subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, que eu não me atrevo a ler em inglês, Journal d'études psychologiques. Será que é assim? Alguém que fala francês me dá pito aí. E era também igualmente publicados estudos sobre aspectos da psicologia experimental, pois afirmava estudar a alma não só durante a vida, mas após a morte. Primeiro número, 36 páginas. E Kardec foi o diretor, né, como eu disse, até o seu falecimento, em 31 de março de 1869, e utilizava a revista para desenvolvimento e debate de ideias que depois, muitas consolidadas, eram transferidas para os livros, né, da chamada codificação espírita, da literatura, das obras fundamentais espíritas. O que aconteceu depois que Kardec faleceu? Passou a ser dirigida por Lemarie e depois pelos seus sucessores até a primeira interrupção, durante a Primeira Guerra Mundial, em outubro de 1914 a dezembro de 1916. Sobre Lemarie, e aí que eu falo que começou a se desvirtuar, teve influência do rustanguismo e de uma teosofia blavatskyana, e voltou à circulação com apoio de Leon Denis, sob a direção de Jean Meyer, até 1931, e aí vai falando a história aqui, que realmente não
nos interessa neste momento. Então, este bate-papo, né, que eu estou fazendo com você é justamente para te apresentar como essa revista foi importante para a construção da doutrina espírita, porque muita coisa que a gente vai estudar na própria revista foi transferido ou para o livro dos espíritos, ou para o livro dos médiuns, ou para o céu e inferno, entende? Porque era uma forma de Kardec compartilhar este conhecimento. Então, primeiro, Kardec, como autor da doutrina espírita, escrevia, lançava pergunta, fazia trabalhos com os médiuns, depois compilava tudo isso e submetia a análise dos pares, ou seja, tinha que ter o julgamento dos pares, do pessoal da sociedade espírita, para saber, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui tem alguma utilidade, coisa que, infelizmente, depois de Kardec não foi mais feito. Então, o que a gente vê, por exemplo, dos livros dos ditos romances espíritas, é que foram escritos de um médium de um espírito para um médium, e só. Então, não passou pelo crivo de análise e de experimentação e etc. e tal, que caracteriza a doutrina espírita. Portanto, a gente não pode considerar que romance espírita ou esses livros publicados, por mais respeitável que seja o médium ou o espírito que assina, quando é de um para um, tem muita inconsistência, tem muita incoerência. Não à toa que as obras mais famosas espíritas têm erros grosseiros e têm a visão daquele espírito sobre tal fato que é contradito no Livro dos Espíritos, por exemplo. Né? Nós temos inúmeros casos nesse sentido. E o que nos entristece bastante é que, em vez das casas espíritas estudarem os materiais fundamentais da doutrina espírita, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, etc. e tal, que tem todos os estudos completos aqui no canal, resolvem estudar romance espírita. Ou que é proposto pela USE, que é um estudo programado, eu não me lembro, acho que é ESD, que não faz sentido porque vai misturando todo o trabalho de Kardec com livros psicografados de um médium, de um espírito para um médium, né? Então, assim, Kardec era extremamente, ele era, além de tudo, educador, era extremamente didático e nos deixou as obras com uma didática impecável. Não precisa a gente reinventar a roda. Agora nós vamos fazer um livro para organizar, esquematizar como é que Kardec estudava. Não, se você já estuda aqui comigo no canal, você sabe que a gente consegue estudar lindamente e Kardec é impecável na sua organização didática, né? Então, o que a gente vai fazer a partir do próximo episódio é justamente mergulhar neste mundo maravilhoso da Revista Espírita. Vamos começar no ano 1, edição de janeiro de 1858. Vou dar um gostinho aí para você. Ah lá, que bonitinho! E o número 1, tá? E nós vamos estudar a introdução. Mas isso só no próximo episódio. Para variar e com muita felicidade, eu te espero como sempre. Vamos embora? Vamos comigo? Não sei quanto tempo vai durar, mas vai ser bom a beça. Te espero. Até o próximo estudo da Revista Espírita. Tchau!